Oiê, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Depende, como eu sempre digo, do horário que você vai ver esse vídeo. Pois bem, aqui é a Maria Luísa Bueno, Master Coach, treinadora, orientadora espiritual e venho aqui então dar sequência em mais uma nova série, né, que eu venho trazer para você. Primeiro quero te dar boas-vindas, te agradecer pela atenção, quero louvar a Deus pela sua vida, pela minha também, em primeiro lugar, né, senão não estaria aqui, e dizer para você que eu venho carinhosamente trazer esse conteúdo, por quê? Porque como treinadora, eu encontro assim a razão de estar trazendo para você também esse conteúdo que faz muito sentido para mim. Na verdade, eu estou trabalhando em dois conteúdos. O milagre da manhã, né? Trazendo para você motivações, razões pelas quais é de suma importância começarmos o nosso dia preferencialmente antes das 8 da manhã e traçar objetivos e tudo mais. Mas venho também trazer uma série com 5 propósitos dos quais encontramos respostas para a nossa vida. Faz sentido isso para você? Na introdução, na semana passada, eu falava que eu estou me baseando na obra de uma pessoa, né? Uma pessoa que experienciou Rick Warren, uma vida com propósito. Ele escreve as suas histórias, as suas experiências e fundamenta muito bem. Então eu venho trazer aqui da obra dele esse conteúdo para nós. Um livro que, como eu te disse, já li e estou pela segunda vez relendo porque ele faz todo sentido. Vamos lá. Eu comecei dizendo que tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e se encontram seu propósito nele. Vamos lá. Retomando, eu havia falado que algumas áreas da nossa vida achamos que não, que está indo muito mal, né? Qualquer área da nossa vida. Porém, em alguns casos, quando nós fazemos uma análise profunda, identificamos que o problema ele é de ordem espiritual. Então, eu entendo que alavancando a área espiritual, logo as demais áreas começam a seguir o seu rumo, uma rotina, passam a ter um norte diferenciado, onde você se encontra de fato e de verdade e consegue também encontrar as respostas dentro de você, porque nós temos aprendido que as respostas estão todas conosco dentro de nós. Então, eu falava que o primeiro propósito é que tudo começa com Deus, né? Sendo assim, a questão não é você, a questão não sou eu. Uma vida, ela com propósito, ela tem uma realização muito ampla, vai muito além daquilo que a gente pensa, né? Qualquer dúvida que temos com relação a alguma área da nossa vida que não vai bem, se nos reportarmos ao primeiro propósito de que tudo começa com Deus, que tudo tá nele, o propósito é dele, é uma vontade dele, ele estabeleceu assim, então a vida começa a ter sentido, né? Então o que eu venho lhe trazer para alavancarmos qualquer outra área da nossa vida, ele tem um ponto-chave, e o ponto-chave é que tudo começa com a vontade soberana, na onipotência, onipresença e onisciência, vontade de Deus. Ele tem uma mente mestra e que ele, veja bem, quando nós dizemos que tudo está dentro de nós, as respostas, é porque a mente onipotente de Deus, com a nossa
infinita inteligência e sabedoria existente em nossa mente subconsciente, ela concomitantemente acionada à vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus, manifesta todas as respostas. Não ficamos sem respostas. Pode até demorar um pouco, mas as respostas sempre virão. E nós vamos identificar quando são respostas que vêm do coração de Deus, que é a vontade estabelecida por Deus. Ninguém poderá contrariar um princípio divino. É vontade dele, todas as coisas cooperarão para o nosso bem, né? Dentro da leitura que eu fiz, o autor ele traz uma ilustração de que num determinado tempo, num determinado momento, ele tinha que ir para um acampamento e ele então pegou uma rota e estava no meio de uma floresta, na verdade subindo para o alto de uma montanha, onde eles ficariam acampados. E de repente ele percebeu que estava perdido. E aí ele pergunta para alguém que ele encontra na montanha como ele faria para chegar no acampamento. Era um local já programado para tais acampamentos, tais encontros. Aí a pessoa que o encontrou disse para ele: você está totalmente fora da direção. Para chegar no acampamento, você tem que ir do outro lado da montanha. Então ele aproveita essa experiência e faz um paralelo, conjectura com a nossa vida aqui na Terra. Muitas das vezes nós estamos na direção errada. Então precisamos parar e perguntar ao sábio arquiteto. Veja bem, o construtor de uma obra, né? O criador de uma edificação ou de um projeto, qualquer coisa que seja. Se você tiver dúvida com relação àquele objeto, aquele projeto, aquele fato em si, aquela obra-prima em si, e você for perguntar a ele, né, ou um escritor, ou um pintor, quem quer que seja, ele tem propriedade suficiente, né? Ou melhor, ele com propriedade suficiente vai te responder os detalhes e as dúvidas que você tem. Assim, explica o autor, quando temos dúvida de que direção tomar, se estamos na direção certa, geralmente isso acontece quando nos bate o medo, a insegurança, a incerteza ou até o cansaço de tantas peregrinações, intempéries e assim sucessivamente. Então, nós devemos perguntar a quem? Ao sábio arquiteto, aquele que nos criou, aquele que nos formou com propósito, né? E aí é aqui que entra então a reflexão dentro desta obra. Uma vida com propósito vai nos levar à direção certa, a prosperidade, a abundância, a riqueza, a paz de espírito, a serenidade, a solução desta causa impossível para você. E a Bíblia tem princípios e dentre os tantos princípios ela diz que há impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, vamos lá. Quais ações podemos então praticar a partir desse pensamento? Nós podemos então praticar o seguinte: observar constantemente os nossos sonhos, dar importância a eles. Os nossos sonhos falam de nós mesmos. Quantos personagens você vê no sonho? Determinados sonhos são revelações, são visões, estão falando, estão comunicando alguma mensagem para nós.
né? Eu não digo se você teve um dia atribulado e você foi dormir, não fez nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhuma reflexão, você ainda foi dormir com a barriga cheia, ou você assistiu um filme de terror e ficou aterrorizado, né? Eu não digo esses tipos de sonho, mas se você é uma pessoa que tem foco no positivo, disciplina, gestão do tempo e é disciplinado, né? E foi se deitar e teve um sonho, e aquele sonho está presente, tá de repente até te incomodando. Preste atenção no seu sonho. O sonho traz vários personagens e ele está falando de você para você. Essa é uma área muito delicada, né? Da qual eu, sem propriedade, sem conhecimento de fato e com falta de propriedade, eu não poderia falar. Porém, à luz da Bíblia, nós temos sido muito orientados a prestar atenção nos sonhos. Sonhos podem ser visões, revelações e daí por diante, né? Então, dá importância ao seu sonho, defina claramente os seus valores, defina seus valores, não espere outra pessoa definir, não espere. Nós somos responsáveis por nossos atos, nossas ações, nossos anseios, nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos. Então, é importante que nós mesmos descobramos os nossos valores, estabelecemos também metas e descobrirmos em que somos bons. É naquilo que somos bons é que vamos focar, né? É que vamos focar. Devemos também aspirar por grandes objetivos. Por quê? Porque é almejando grandes que vamos conseguir médios ou pequenos. Se não almejarmos nada, sabe o que vai acontecer? A vida passa. A vida passa de qualquer forma. E a vida passa e em um determinado momento podemos olhar para trás e dizer o que foi que eu fiz com a minha vida, né? Ser disciplinado e acreditar em nós mesmos. Às vezes, nós cometemos o erro de perguntar para alguém, né? Quando se trata de uma pessoa íntima que já comprovou o seu caráter para você, que é seu amigo, sua amiga de verdade, você pode até obter uma resposta com sinceridade, mas porque ele é seu amigo de verdade. Mas, muitas das vezes, nós nos equivocamos redondamente. Então, é importante você acreditar em você. E você fazer aquilo que você acha que faz sentido, que está certo. A opinião do outro é, muitas das vezes, até irrelevante. Você até pergunta, até faz sentido, até tem um propósito. Mas, se divergir muito do seu, acredite em você, acredite, você é um ser iluminado, você é um ser dirigido e inspirado também por aquele que quer o seu melhor, o meu melhor, o nosso melhor. Faça também conexões com pessoas com esse padrão, com o mesmo padrão seu, com os mesmos, não digo com os mesmos ideais, mas com parâmetros de uma vida regrada como a sua, para que ele possa te entender, te compreender, olhar nos teus olhos, te ouvir de fato e de verdade e compartilhar com você o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele sonha, né? Sempre repetir para você mesmo, desistir jamais, desistir jamais. Existem projetos que nós vamos insistir nele e talvez por alguma razão ele vai dar errado. Vamos insistir novamente, ele vai dar errado. E aí é hora de pensar o quê? Como eu posso fazer para isso dar certo? O que é que está errado? Tem alguma coisa errada. Onde é que eu estou errando? Né? E essa pergunta, então, ela vai trazer grandes respostas. Grandes perguntas trazem grandes respostas. Não desistir pura e simplesmente. Ah, não dá certo, parte para outra. Aí parte para outra, começa a dar errado. Aí você vai parar e vai começar outro projeto? Não, nós temos que ter foco.
É aquilo de fato e de verdade que eu quero? É aquilo que eu desejo? Pois então eu vou trabalhar em cima disso, né? Nós devemos refletir que a questão não sou eu. A questão é que alguém me criou, alguém me formou, alguém soprou em mim alma vivente, alguém, eu vou falar mais abaixo, alguém projetou tudo isso para mim. Nós vamos ver no segundo propósito. Eu estou só fazendo uma revisão do primeiro que nós falamos, né? Mas o segundo propósito é que você e eu não somos um acidente de percurso, né? Eu venho trazer para finalizar a retrospectiva que eu estou fazendo do primeiro propósito, um versículo para a gente memorizar. Qual é? Todas as coisas foram criadas nele e nele se encontram os propósitos. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, né, aos Colossenses, no capítulo 4, verso 16, se não me falha a memória. Então, vamos lá. O que a gente aprende com isso, né? Colossenses capítulo 1, verso 16. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que uma pergunta é necessária se fazer. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como eu posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Por quê? Eu preciso encontrar sentido para a minha vida. Eu preciso encontrar um propósito. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar constantemente. Quando vier a dúvida, né? Quando vier a insegurança, quando bater o medo, eu tenho que perguntar sempre o seguinte: veja, apesar de todos os argumentos contrários ao meu redor, alguns favoráveis, mas a maioria é contrário, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Aí, então, as respostas vão chegando lentamente. E o segundo propósito é que você não é um acidente. Lá no capítulo 44, versículo 2 de Isaías, está escrito assim: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes de nascer. Olha, é uma palavra revelada onde Deus envia para um homem que zelava dos seus dons, e ele era um profeta, e Deus manda ele dizer para o povo: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Também tem uma frase, né, nessa mesma obra tem uma frase de Albert Einstein. Ele diz assim: Deus não joga dados. Deus, então, ele quer dizer o quê? Que com a experiência dele, com os insights que ele tinha, com as inspirações que ele recebia, ele entendia que Deus não jogava dados, ou seja, Deus não brincava, não se divertia. Deus, quando criou tudo, tinha um propósito bem definido. A primeira lei da série anterior que eu trouxe, as 16 leis do triunfo. Nós na vida devemos ter um propósito bem definido, né? Tem um versículo na Bíblia onde mostra que Deus, ele planejou os nossos pais para nós. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, o propósito de Deus era que nascêssemos nessa família, é que viéssemos desta forma como somos. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Tem um versículo na Bíblia, se não me falha a memória, está em Jó, que diz assim: tu me conheces, ó Deus, por dentro e por fora, e conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido. Então, veja que ele é o Criador. Ele foi quem nos formou,
né? Ele nos planejou de uma forma tão detalhada que a Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida e cada um deles estava registrado no teu livro. Veja que fantástico, né? Então, é a Bíblia que diz. Se eu trabalho a minha vida espiritual, eu começo a entender que eu não sou um acidente e que eu tenho que dar certo. Ele me fez assim, deu certo, está dando certo. Até aqui eu venci, eu conquistei, eu trabalhei, foi com dificuldade, mas eu cheguei até aqui. Então daqui por diante será ainda melhor. Por quê? Porque eu estou crescendo, né? Eu estou crescendo, eu estou buscando autodesenvolvimento, eu estou buscando autoconhecimento, eu estou observando com mais detalhes as ações que tenho praticado, os resultados que tenho tido como resposta, né? Eu estou melhorando como pessoa, né? Ele nos programou até onde nasceríamos. Por quê? E onde viveríamos, porque a Bíblia diz que ele planejou tudo isso para o propósito dele. E tem um texto que ele é comprovado, porque ele diz assim, que Deus fez um só povo, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos onde e como deveriam habitar. Então, veja bem, nada na nossa vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. Então, nós encontramos essas respostas, né? Na própria Bíblia. Quando eu digo que a Bíblia explica a própria Bíblia, tá aí. A Bíblia fala de forma literal, fala de forma simbólica e fala de forma também literária, simbólica e me fugiu a outra palavra, mas figurativa. Ela traz figuras de linguagem, né? E se a gente for se aprofundar aqui no texto e no contexto desses versículos, nós vamos conhecer a história de homens e famílias do passado e que escreveram sua história, deixaram seu legado, e não é diferente hoje, porque nós somos apenas uma extensão dos primórdios, né? Então, nós entendemos que o propósito de Deus é levou em conta, inclusive, o nosso erro, a nossa falha humana, até o mesmo pecado, né? Aquilo que nós chamamos de pecado, eu já disse, é errar o alvo. Ele levou em conta isso, tanto é que ele traçou desde o princípio alianças, concertos para com o homem. E finalmente, um dia ele fez um investimento muito maior. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, nós temos Jesus Cristo como nosso mediador e nós oramos ao Pai em nome dele e nós pleiteamos as nossas ações em virtude do que ele prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Então nós podemos reivindicar através do poderoso nome dele, né? Deus não age de forma aleatória. O autor fala aqui que Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais eles compreendem quanto Deus é adequado à nossa existência. Tudo é feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Agora aqui ele registra um relato do Dr. Michel Denton é um experiente pesquisador
da genética humana, ele fala que lá na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, ele concluiu através de pesquisas que todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Ou seja, ele examinando do ponto de vista biológico, né? Do ponto de vista das ciências biológicas, ele apoia a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Isso ele analisando, né, a nossa performance, a nossa fisiologia, os nossos órgãos, a sintonia dos nossos órgãos vitais e todos os demais membros e os 9 sistemas que compõem a nossa formação, né? O nosso ser propriamente dito. E ele diz assim, e ele diz mais, e ele fundamenta que Deus, ele é Deus. Ele é o Deus que moldou a terra e a fez. E ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Então veja bem, estarmos aqui, os habitantes que estão nessa terra estão com um propósito, né? E então aí ele descreve, né? Ele descreve de uma forma tão profunda, aonde você precisa fazer uma reflexão com frequência, né? Fazer uma reflexão com frequência. Eu não sou um acidente, eu não estou aqui por acaso. Eu fui criado, planejado com um propósito. O primeiro propósito nós vimos que é agradar a Deus, né? Adorar a Deus, reconhecer o seu senhorio e o seu poderio e saber que a questão não sou eu, a questão é Ele. Então, quando algo não estiver dando certo, eu vou direto na fonte, eu vou perguntar para Ele. E como é que eu faço isso? Através das meditações, reflexões, orações, meditação na palavra, porque a palavra dele fala, prestar atenção nos sonhos, nos sinais, né? Entender o que se passa, né? Inclusive, existe um versículo que eu vou trazer aqui, que é importante também memorizarmos. O versículo diz assim, tá lá no livro do profeta Isaías, também 44, verso 2. Eu sou o seu Criador. Aqui ele fala, e eu tenho o livre-arbítrio de acreditar ou não, né? Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Então, o que eu faço? Eu vivo essa vida hoje, no presente, no agora. Eu acredito pura e simplesmente que Ele cuidava de mim. Não vou me preocupar com o passado, com a vida passada. Eu me preocupo com essa. Se Ele me criou, se Ele tem cuidados comigo, por mim, então é aqui agora que importa, é isso que importa. Então o que é que o Senhor quer? Eu quero estar no centro da tua vontade. O que é que o Senhor quer para mim? O que é que o Senhor tem para mim? Como eu posso fazer melhor? Eu lhe digo, meus dons e talentos então são para um bem maior? Eu pergunto. Ele vai responder sim. Então, me orientes, me dirijas, me inspire, me abra os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei e passe a fazer para te agradar. Se o primeiro propósito é esse, se eu não sou um acidente, se eu estou aqui porque fui planejado, porque o Senhor quis assim, então vamos lá, me ajuda a chegar na verdadeira abundância, prosperidade e riqueza que o Senhor me prometeu, né? E uma pergunta para meditar. Qual é a pergunta? A recomendação
a pergunta é: tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Porque são muitas as controvérsias, muitas. E aí nós partimos então do seguinte pressuposto: há uma verdade, né? Há uma verdade e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso acontece nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Muitas das vezes a pessoa te entrega uma mensagem, né, um recado, uma fala, mas de forma incompleta, ela está meio atribulada com seus pensamentos e ela fala e não completa a frase. E aí você tem um entendimento. E aí o que vai acontecer? Ele pensou uma coisa, falou incompleto, você entendeu outra coisa, a conotação foi outra e o projeto, o propósito não se finaliza de forma congruente. Então, o que é necessário que a gente faça? A gente precisa se comunicar da melhor maneira possível. Comunicação é trazer de forma comum, igualitária a todos, o que você quer da ação, qual é o resultado, qual é a resposta, né? E uma das coisas que a gente deve também aplicar é olhar no olho e ouvir de fato e de verdade, não apenas escutar por escutar, olhar nos olhos do outro, ouvir atentamente, fazer uma reflexão sobre o que ouviu. Isso traz um resultado duradouro e traz respostas firmes e concretas para que façamos a conversão. Conversão fala de mudança de rumo, mudança de destino, né? É importante. Então, segundo propósito para uma vida com propósito, uma vida com respostas adequadas, uma vida com sentido, é entender que você está aqui porque alguém te planejou. Você não é obra do acaso. Você é um ser lindo, iluminado, iluminada, poderoso. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal na terra. Então, tem alguma coisa insonso na sua vida? Tem alguma área escurecida, sem brilho, sem luz? O que é? Responda para você, qual é a sua dor hoje? Analise o que é que tem que mudar. Pense qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, qual é a sua vontade. Mas antes, porém, olhe para dentro de você e veja qual é o seu sentimento hoje, qual é o seu estado emocional e qual é o seu estado emocional desejado. Certamente, seu estado emocional desejado é o estado emocional desejado por Deus. Ele nos criou para que sejamos felizes, para que o agrademos, para que o adoremos. Uma pessoa cabisbaixa, emburrada, triste, estressada do teu lado, te traz satisfação? Responde para você mesmo. Uma pessoa que traz satisfação para nós é uma pessoa de bem com a vida, alto astral, alegre, otimista, mansa, serena, bom ouvinte, não é? É esse tipo de pessoas que nós queremos do nosso lado. Tudo que a gente não precisa de gente atrapalhada, de gente negativa, de gente fria, de gente estressada. Gente, nós precisamos de gente no agora, consciente, sóbria, feliz, otimista,
propensa a mudanças de mentalidade, a quebrar paradigmas, a identificar crenças limitantes e fazer mudanças, ressignificar, limpar tudo que está atrapalhando, está incomodando. É tempo para isso, e o tempo é agora, a hora é agora. Nós podemos escrever uma nova história, nós podemos mudar esse quadro. Por quê? Porque não somos um acidente de percurso, estamos aqui com um propósito. E eu volto a falar do terceiro propósito, sem ser amanhã, né? No próximo vídeo. Por quê? Porque no vídeo seguinte eu vou falar sobre o milagre da manhã. E são temas diferentes com assuntos que envolvem todas as áreas da nossa vida. Esse assunto que estou abordando está nos chamando a atenção para a área espiritual, mas veja que é a área espiritual alavancada que vai também colocar para avançar e para mudar e para transformar outras áreas de nossas vidas, né? E o milagre do amanhã se encarrega de cuidar de todas as áreas de uma forma abrangente, de uma forma generalizada. Vou encerrando por aqui, tá? Sempre de preferência encurtando um pouquinho mais para que a gente possa ouvir com mais atenção e gravar. Primeiro propósito, então, fomos feitos para agradar aquele que nos planejou. Como é que agradamos a ele? Primeiro, tendo consciência de que somos a imagem e semelhança dele. Fomos feitos para viver uma vida abundante, rica e próspera. Segundo propósito é compreender, é ter consciência de que não somos um acidente de percurso. Ele planejou o nosso nome, o lugar que nascemos, o nosso corpo informe. Ele já conhecia, ele já sabia de tudo. Ele nos fez. Não é bom pensar nisso? Que nós temos alguém que nos criou, que nos formou com muito carinho. E cada vez mais a gente vai se aprofundando e a gente vai vendo que nós fomos os responsáveis pelas mudanças pelos atalhos que pegamos na vida e não chegamos àquilo que ele tanto planejou, que ele tanto queria. Mas ainda dá tempo e vai dar certo. Eu quero terminar a minha fala dizendo para você, vai dar tempo e vai dar certo. Faz a sua meditação, reflete, presta bem atenção nesse versículo que eu trouxe para você memorizar. 2 versículos. Memoriza, guarda, escreva quantas vezes você puder, porque a técnica da escrita é excelente para a mente gravar. E o cérebro criar sinapses e levar para as células do nosso corpo. Até cura emocional, cura na alma, nós recebemos. Cura física e por aí afora. Vou deixando aqui o meu abraço, um beijo no coração, pedindo a você que já é inscrito no canal, que dê seu like e compartilhe com outros. Você que está aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, clique na opção todas para que você possa ser notificado. Compartilhe com alguém se fez sentido isso para você. E dê seu like também, que é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo faz sentido. Beijo no seu coração, fique com Deus. Eu te amo muito, te amo no amor de Cristo. O amor ágape, o grande amor. Beijos, tchau, tchau.